Esses são os livros que aceitamos como a verdadeira e perfeita palavra de Deus. Livros contra os quais nada pode pretestar. Cremos que as Sagradas Escrituras constituem-se de duas partes, o Velho e o Novo Testamentos, que são canônicos e contra os quais nada se pode pretestar. Esta é a relação dos livros reconhecidos pela Igreja de Deus. Livros do Velho Testamento, os 5 livros de Moisés, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 4 profetas maiores, 12 profetas menores, e os livros do Novo Testamento, 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as 13 cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, as outras 7 cartas e, finalmente, a revelação do apóstolo João, Apocalipse. E esse artigo da nossa confissão pode não parecer muito interessante quando você o lê pela primeira vez. Claro, esse 4º artigo da confissão belga contém algumas informações importantes para nós. Nos diz quais livros estão incluídos na palavra de Deus, os limites do que chamamos de cânone das Escrituras. E então, em seguida, nós temos a lista. Começamos com os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses livros nos dizem de onde viemos, nos dizem como chegamos ao estado em que nos encontramos e nos dizem como Deus sempre foi misericordioso, mesmo quando julgando o mundo por seus pecados. Eles nos falam sobre o relacionamento pactual de Deus com seu povo. Como ele escolheu um povo para ser a sua possessão especial, como ele os libertou, como ele lhes deu sua lei, como os transformou no reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação que foi chamada para proclamar seu nome a todas as nações. Então passamos aos 12 livros históricos. E esses livros falam da história do povo de Deus. Uma história caracterizada por pecado e rebelião, como sabemos, retrocesso e fracasso na parte do povo, mas uma história caracterizada por perfeita fidelidade na parte de Deus. Os livros históricos nos mostram como Deus estava operando entre nossos antepassados espirituais, como ele continuou a estar com eles, como ele continuou a cumprir suas promessas feitas a nossos antepassados na fé. E a promessa que ele fez em Gênesis 3:15, de que ele enviaria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Depois, há os 5 livros poéticos, ou livros de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Nesses livros, Deus nos deu a maior poesia já escrita, as palavras mais sábias já comunicadas, ensinos sobre como lidar com as dificuldades, os desafios dessa vida, bem como a alegria que Deus nos dá. O livro de Jó nos ensina sobre a natureza de sofrimento. Os salmos são palavras que Deus nos deu que podemos usar para nos expressar em todas as situações dessa vida. Os provérbios são a sabedoria de Deus para os jovens, especialmente. Sabedoria que devemos transmitir aos nossos filhos. E Eclesiastes nos mostra o significado da vida, e o Cântico dos Cânticos nos mostra o significado do amor. Esses livros de sabedoria são seguidos pelos profetas. Os profetas maiores, profetas menores. As palavras dos homens que falaram em nome de Deus, que advertiram o povo, que encorajaram os fiéis, que predisseram a vinda do Messias. Então chegamos ao Novo Testamento. E o que recebemos no Novo Testamento é o cumprimento glorioso de tudo que nós recebemos no Antigo.
Agora, com o Novo Testamento, nós podemos entender plenamente o que o Antigo Testamento nos disse. E podemos entender até mais do que os leitores originais, porque conhecemos a Jesus, o Messias, aquele que foi prometido por Deus, aquele cuja vinda foi profetizada, aquele sobre o qual cantamos nos Salmos, a sabedoria de Deus mencionada nos Provérbios, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque temos o Antigo Testamento, podemos entender melhor o Novo. Podemos entender o que significa que Jesus é o grande sumo sacerdote. Que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, o bode expiatório. Que ele é o cumprimento da adoração no tabernáculo e no templo. Que ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. E que ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. E assim, no Novo Testamento recebemos os Evangelhos, 4 testemunhas separadas que contam a mesma história gloriosa de diferentes pontos de vista. A história da vida, ministério, sofrimento, morte e ressurreição do nosso Salvador. Nós recebemos os Atos dos Apóstolos, a história da propagação do Evangelho, começando em Jerusalém, até o centro do mundo, a cidade mais importante do Império Romano, Roma. Vemos como a mensagem de Deus saiu, através do poder do Espírito Santo, usando pregadores fiéis para proclamar essa mensagem. E vemos como as portas do inferno não podiam prevalecer contra essa igreja de Deus. E podemos ler cartas. Cartas que não foram escritas para nós originalmente, mas cartas que foram feitas para nós. Cartas que lidam com situações diferentes das nossas vidas de várias maneiras, mas cartas sempre aplicáveis. Cartas que nos mostram a relação entre a doutrina e a vida, entre o ensino da palavra de Deus e na maneira em que devemos aplicar esse ensino. Como nós aplicamos esse ensino em nosso dia a dia. Cartas que mostram que a fé cristã não é apenas uma questão de pensamento correto, é também uma questão da vida correta. E finalmente temos o livro de Apocalipse. Aquele livro tão misterioso, que atrai tanta atenção, que levou ao desenvolvimento de muitas teorias, que tantas pessoas não entendem. Mas novamente é uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus. A vitória foi conquistada. A serpente não vencerá. Cristo Jesus protege seu povo. E embora podemos sofrer, embora podemos lutar, embora podemos ter que enfrentar vários desafios, com Deus não temos nada a temer. E essa é a palavra de Deus para nós, de Gênesis a Apocalipse. Muitos livros, muitas diferenças entre esses livros, mas uma só mensagem, do começo ao fim. A mensagem do Evangelho, as boas novas. Este é nosso livro. E agradecemos a Deus por esse livro todos os dias.